Chegando o nosso convidado aqui. Olha que honra a gente receber hoje aqui no nosso All News. Ele vem para São Paulo nesse final de semana para lançar um livro que tem tudo a ver com isso que a gente está falando, né? É sobre rede, sobre ódio, sobre tudo que está acontecendo, sobre esse momento que aconteceu na época do governo Bolsonaro e que segue acontecendo também. Felipe Neto, nosso convidado neste momento no nosso All News. Que honra ter você novamente aqui no All conosco ao vivo, Felipe. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiola. Obrigado mais uma vez pelo convite. É sempre uma honra estar aqui dividindo espaço com pessoas tão incríveis que eu acompanho. Boa tarde, Josias, Thales. Obrigado Imagina. pelo trabalho que vocês têm feito nesse momento tão conturbado que a gente vem vivendo. Bom, Obrigado a você. ele tá lançando Como Enfrentar o Ódio, a gente vai ter tempo para falar isso, mas só para pegar carona aí no assunto que a gente estava falando, nossa, eu acompanhava tanto você no X. Tá sentindo falta do X? Como é que tá para você a proibição do X? Ou tá se sentindo até mais aliviado? Nesse momento eu não sinto falta, porque a gente tem que analisar o X sob duas óticas: a ótica do que ele era e a ótica do que ele se tornou. O que ele se tornou, eu não sinto a menor falta. O que o X é hoje é uma plataforma que não remove conteúdo nazista, não remove conteúdo homofóbico, racista, transfóbico. Isso, acredito que quem sente falta desse ambiente que tinha sido criado pós Elon Musk é porque realmente merece ficar lá com os seus, né? Nesse momento, o Twitter ele segue sendo acessado por essas pessoas usando táticas que eu nem entendo direito como se usa, e os prints que a gente vem recebendo do que restou lá é o puro suco de nazismo mesmo, né? Descarado. Eu recebi prints aqui do que virou o Twitter nesse momento, e virou um grande antro de postagens neonazistas, em defesa da liberdade de expressão. Então, realmente, desse Twitter eu não sinto falta, eu sinto falta do Twitter de verdade, o que não se chamava X. É muito. Agora Ah, ficou essa anomalia que você aponta muito apropriadamente, Felipe, conteúdo racista, homofóbico, ele está presente também em outras plataformas, né? No Telegram, por exemplo, você tem tráfico de arma, tem pedofilia, tem as coisas mais impensáveis, né? E nenhuma delas tem a sua autorregulação, nenhuma delas zela para retirar esse conteúdo. Ao contrário, elas estimulam a propagação desse conteúdo. Nesse sentido, a gente está muito devendo para nós mesmos, né? O país está devendo a si mesmo a aprovação de uma legislação moderna que nos permita tratar dessa questão, né? Exatamente. A grande questão ela passa pela legislação. A legislação, de novo, não é para censurar, não é para proibir, não é para coibir. Quer dizer, é para coibir o crime. O que a legislação, que era lá o 2630, que a gente trabalhou durante muito tempo, e eu digo a gente porque eu de fato participei ativamente de muitas reuniões para aquela elaboração. O que a gente trabalhou ali foi justamente como a gente pode coibir os crimes cometidos na internet. E o que é crime e o que não é. E mais do que isso, Josias, uma coisa fundamental: quem tem o poder de tomar decisão a respeito da internet? Porque a mesma extrema-direita que grita que não se pode ter uma figura como Alexandre de Moraes tomando decisões de maneira unilateral, é a mesma extrema-direita que se recusa a aceitar uma legislação que então crie um rito para se tirar conteúdo do ar ou para se analisar o conteúdo que está no ar. A regulamentação visa isso. O Telegram e o Twitter são duas plataformas que se notabilizaram por essa postura que eles se dizem absolutistas da liberdade de expressão. O absolutismo da liberdade de expressão, ou seja, ela tem que ser ilimitada e sem consequências, é uma visão que não se respalda na história da humanidade. Não há, dentro da história humana, nenhum período contemplado em que se houve essa garantia absoluta do direito da liberdade de expressão. Por quê? Porque todos nós entendemos, como sociedade, como pessoas civilizadas, que nenhum direito é absoluto e nenhum direito pode se sobrepor ao outro direito. Ponto final. Se nenhum direito é absoluto, nem o direito à vida é absoluto, porque há circunstâncias em que você pode tirar a vida de alguém até em legítima defesa e não ser condenado por isso. Se nem o direito à vida é absoluto, como é que o da liberdade de expressão pode estar acima de todos os outros direitos? Isso não existe. Isso não existe em sociedade alguma, isso nunca vai existir em Mas, sociedade alguma. Felipe, mas, Oi. Felipe, diante do que a gente tem hoje, precisa de uma regulação, concordo plenamente com você, só a regulação poderia dar uma solução definitiva para o que há, mas, diante do que a gente tem hoje, aparece uma figura como Pablo Marçal. Uhum. Você, como um especialista também em redes sociais, que apareceu nas redes sociais bastante,
cresceu, etc. Como você acha que, na situação atual, pode-se colocar algum freio no Pablo Marçal, especialmente agora? Ele está à beira de se tornar prefeito, presidente, seja lá o que for. Como colocar algum freio hoje no Pablo Marçal? Eu não acho que a gente deva falar de freios, eu acho que a gente deva falar de humanidade, de civilidade, né? O que a gente está falando quando se trata do Pablo Marçal é da mais profunda falta de caráter e de humanidade. Então, o Pablo Marçal ele precisa ser respondido através do sistema judicial. O problema é que o sistema judicial é lento. Ele é lento e sempre foi lento. Então, por falta dessa legislação específica, principalmente uma legislação que trate do período eleitoral, que é um período sensível e precisa ter mais mecanismos de velocidade, o Exato. Pablo Marçal, nesse vácuo da lei, ele vai lá onde ele quer ir e ele insinua que o Guilherme Boulos é cheirador de cocaína, sabendo que está mentindo. Pablo Marçal é um mentiroso. Ele mente sabendo que está mentindo com um propósito final. Esse tipo de mentira, ao meu ver, deveria ser extremamente expurgado da política através de medidas duras do judiciário. Mas não sou eu, não somos nós que estamos aqui debatendo que devemos agir nesse sentido. O judiciário tem que agir. O tempo que leva para o judiciário agir é preciso ter legislação específica digital. Por quê? Porque com essa legislação específica digital, você consegue tirar conteúdo do ar rápido. Conteúdo comprovadamente falso, conteúdo comprovadamente fabricado para prejudicar a imagem de alguém, que foi a campanha inteira do Marçal. A campanha inteira desse cara é mentir a respeito dos outros e depois pagar a multa. O que são 30 mil reais de multa para o Marçal? Como é possível que o nosso sistema judiciário coloque a cabeça no travesseiro à noite e diga justiça foi feita? Depois que um cara insinua para o país inteiro que o Guilherme Boulos, que tem filhas, e elas têm que ouvir na escola que o pai delas é cheirador de cocaína, usuário de droga, sem ser porque um vagabundo, desculpa o uso da palavra, que eu não queria me exaltar, mas porque alguém sem caráter nenhum decide que, já que é para ganhar a eleição, vale tudo. Eu vou falar o que eu quiser. Então, como que essa justiça pode botar a cabeça no travesseiro e dizer justiça foi feita, ele pagou 30 mil reais? Justiça foi feita, o Boulos pôde colocar uma respostinha lá dentro do Instagram do Marçal. Isso não é justiça. Isso é simplesmente um circo. É o que está acontecendo hoje. Felipe, muito importante esse ponto que você colocou, e até eu vou voltar em outra decisão. Você está falando aí da decisão do direito de resposta, dessa acusação muito forte, né, que ele faz ao Boulos, dizendo que ele é cheirador e usa isso absurdamente e segue usando, né? Tem um outro ponto, que é o tal dos recortes, né? E aí a Tabata conseguiu derrubar na justiça as redes dele. Só que aí eu queria muito te ouvir sobre isso. A gente ouve aqui os juristas, não, tem que derrubar, isso vai fazer efeito. A gente vê que foi o efeito contrário. Ele subiu nas pesquisas depois disso, ele perdeu as redes oficiais, rapidamente criou redes paralelas que seguem subindo e, segundo ele próprio, com muito mais engajamento do que as outras redes. Essa medida da Justiça Eleitoral foi também ineficaz na sua análise, por exemplo? Ele ter perdido as redes acabou ajudando ainda mais ele? É uma medida precipitada e, na minha visão, superficial, que acaba contribuindo para o discurso da censura, o discurso falso da censura. Né? Porque se você comete um crime, você tem que ter a consequência do seu crime. A consequência, nesse caso, foi a derrubada das contas. Então, se a gente analisa de um ponto de vista lógico, tá certo, né? Bom, ele cometeu o crime, ele tá pagando pelo crime. Quando a gente analisa do ponto de vista da visão pública, o que as pessoas vão pensar, o que elas vão reverberar, o que elas vão falar no bar, né? O que elas vão comentar no WhatsApp. Elas vão comentar que, olha só, olha aí o sistema agindo para calar. E aí, de novo, começa a criar essa imagem de herói. A mesma coisa que a gente viu acontecer com o Bolsonaro, só que, diferentemente do Bolsonaro, o Marçal sabe o que está fazendo. O Bolsonaro, ele era muito mais um fantoche de pessoas que iam ao redor dizendo o que ele tinha que fazer, enquanto que o Marçal é mais um arquiteto de toda essa estrutura odiosa, toda essa estrutura mentirosa e sem caráter nenhum que ele construiu. Vale lembrar, e aí, calma, respondendo a pergunta, sobre derrubar as contas, eu acho que, analisando friamente, no momento atual que a gente está, não foi a decisão acertada. Era preciso fazer de outras formas, era preciso focar mais em conteúdo, inclusive isso é uma coisa que eu defendo muito, focar no conteúdo, não no perfil. Eu acho que derrubar perfis inteiros
não é necessariamente a solução para o nosso problema. Focar nos conteúdos, em consequências que pesem no bolso, medidas socioeducativas, cursos, coisas que a pessoa seja obrigada a fazer e cumprir quando cometem os crimes e precisam passar por essas etapas, eu acredito que tem resultados de longo prazo muito melhores do que simplesmente sair derrubando conta. Até porque a derrubada de conta ela não é eficaz. Porque você proíbe a pessoa de ter uma conta, mas ela vai criar cada vez mais mecanismos de ter outras. Ela vai se infiltrando e vai criando outras, até daqui a pouco criar uma plataforma própria, que aí você já não consegue nem mais ter controle sobre isso. Então, a gente tem que parar um pouco com essa visão de tira do ar, derruba todo mundo, derruba perfil, porque isso não funciona na opinião pública. Minha visão é essa, acho que ele deveria ter focado em consequências drásticas para a campanha e para o que o Marçal está fazendo. Se o Marçal está se favorecendo de mentiras para fazer campanha e ganhar votos, o que a justiça pode fazer para fazer justiça? E eu acho que é isso que se perdeu um pouco. A justiça, cada vez mais, na minha visão leiga, ela fica extremamente técnica, extremamente focada no que se pode fazer aqui para botar a multa, que é jurisprudência, o que acostumou-se a aplicar em casos como esse, aplica e pronto, está resolvido o problema. É preciso Agora, que o Felipe, juiz olhe e fale como que eu faço justiça sobre o que ele fez. Até agora não foi feito justiça. agora você está falando do que funciona, não funciona, você está lançando um livro agora. O título é muito sugestivo. Não é nem uma pergunta, é uma afirmação. Como combater o ódio? Uma das coisas mais complicadas para quem produz cinema e livro é definir o título, resumos adequados que convidem o espectador, o leitor, para consumir aquela obra, né? É, Titanic, por exemplo, se alguém pergunta para resumir, é um navio e um gelo, e uma pedra de gelo, né? Aqui você está insinuando que há uma fórmula. Como combater o ódio? Existe essa fórmula? Estamos falando aqui de um personagem que se fez na base da canelada, propostas muito gasosas, sem consistência. Como combater esse tipo de produto eleitoral? O ódio dentro da política, ele é talvez hoje o ingrediente mais utilizado, né? Ele é o combustível, ele é o que diferencia, ele é o que te projeta para cima, o que te projeta para baixo. E o entendimento desse ódio é o primeiro passo. O livro, Como Enfrentar o Ódio, ele não é puramente sobre como enfrentar pessoas que propagam o ódio. Isso é importante de dizer. Eu me fiz na internet através do ódio. E por isso que eu digo que eu tenho uma condição de falar sobre o ódio digital, porque eu não fui apenas vítima, eu também fui autor. Então, durante anos, eu fui autor desse ódio, eu propaguei, eu disseminei e senti na pele o que é você ser uma figura canceladora, uma figura que se propõe a puxar outras para baixo. Eu passei por anos da minha vida um processo de transformação para enfrentar esse ódio interno e isso está no livro. Isso está no livro. Então, o enfrentamento ao ódio interno é tão importante quanto o enfrentamento ao ódio externo. Quando a gente vai para essa trincheira digital, para começar essas batalhas políticas, para falar sobre isso, se a gente não tem o nosso ódio de dentro, sob controle, entendendo como ele está, a gente se perde. Sabe por quê? Porque a gente não vence um Pablo Marçal xingando o Pablo Marçal. E isso vindo de um cara que acabou de usar a palavra vagabundo pouco atrás. Por quê? Porque é difícil pra caramba. É um exercício diário de entendimento do que fazer e do limite, porque não se trata fascista com flores. A gente não pode simplesmente tratá-lo como uma pessoa aceitável no debate público. A gente tem que saber ser duro sem necessariamente descambar para a mesma estratégia deles. Isso eu não defendo. Então, o livro traz isso. Como que a gente pode, através de uma análise fria da situação, responder a essas figuras odiosas sem se tornar uma delas, mas sem agir de maneira complacente, de maneira que as abrace e de maneira que as normalize. Porque o fascismo não pode ser normalizado. Essas figuras que pregam a intolerância, que se dizem conservadoras, mas não são conservadoras, são reacionárias, buscam um resgate do século XVI para o mundo, buscam o silenciamento feminino, buscam o silenciamento das minorias, buscam esse estabelecimento do homem branco hétero ser o líder, ser o grande mentor, o dono de tudo. Essas figuras não podem ser toleradas sob o espectro do paradoxo da intolerância que todos conhecem do Karl Popper, né? Se a gente aceita a intolerância, a gente contamina a sociedade com essa intolerância e a tolerância acaba. Então o livro traz essa visão. Qual é o caminho para conseguir combater sem descambar para o lado deles e sem agir com flores?
Você já nesse tem feito sentido, no isso, último Felipe? Porque debate, quando o governo Lula assumiu, você até faz parte de um grupo, né? A Manuela Dávila, e outras pessoas, né? Você acha que o governo Lula tem conseguido combater isso? Porque era uma promessa até de campanha de Lula. Você acha que tem feito efeito ou não? Não, nenhum. É, o Lula tem inúmeros defeitos, o governo federal tem inúmeros defeitos. E, aliás, se colocar no Google Felipe Neto rompe com Lula, o que mais tem é matéria, né? Porque cada crítica que eu faço ao governo Lula ou ao presidente Lula sai em matérias dizendo que eu rompi com o governo, sendo que eu nunca fiz parte do governo, eu não sou parte do governo. Eu faço parte do Conselhão, que é um grupo completamente autônomo, que tem lá empresários, tem donos de empresas, participantes de ONGs, tem todo tipo de pessoa lá participando, e não tem nenhum vínculo empregatício com o governo, etc. Eu faço críticas ao governo constantes, inclusive, e uma delas é essa, né? O assunto que foi dito pra gente que seria prioridade do governo, até agora não foi. Mas eu entendo por quê. Você tem hoje uma figura centrada ali no Arthur Lira que impediu o avanço dessa pauta. Então, enquanto tiver um Arthur Lira na presidência da Câmara, ou outro que o valha, a gente não vai ter nenhum avanço nesse sentido. Arthur Lira fez o que se faz quando não se quer legislar a respeito. Ele criou um grupo de trabalho para falar sobre a legislação da internet. Esse grupo de trabalho a gente sabe bem no que dá, né? Grupo de trabalho dentro dos bastidores da política, todo mundo diz que é o que você faz quando você não quer trabalhar. Então, infelizmente, está parado e a gente vai ficar aqui refém de ter um presidente da Câmara que queira pautar o assunto. Felipe, você falou das formas de reagir ao Pablo Marçal. No último debate, teve duas formas marcantes de reação ao Pablo Marçal. Uma forma foi a do Boulos, que falou: olha, eu não vou responder suas perguntas, suas agressões, não vou estabelecer um diálogo com você. E tentou levar o debate sem estar respondendo ao Pablo Marçal, até porque ele soube no debate anterior, entendeu no debate anterior que o Pablo Marçal provoca para poder arrancar o que há de pior na pessoa e se criar em cima. Então ele tentou fugir disso. A outra foi a Tabata, que partiu para cima, mas de uma maneira diferente do próprio Pablo Marçal. Partiu para cima, chamou ele de bandido, mostrou as ligações dele com crime organizado, etc. Foi dura, mas com jeito Tabata de ser, mais educado, mais inteligente, etc. Qual a forma de se lidar com Pablo Marçal? Qual a mais que é mais correta nos debates? A do Boulos ou a da Tabata? Não tem análise mais correta, porque depende do ponto que você tá. A gente tem que analisar sempre qual é a perspectiva, o ponto de vista de quem tá falando. Qual é a posição do Boulos hoje? É a posição do líder empatado nas pesquisas, que precisa, de alguma maneira, manter o seu eleitorado e tentar buscar um pontinho, dois pontinhos para se segurar e manter o segundo turno. Qual é a perspectiva da Tabata? Ela não tem nada a perder. Ela já sabe que está lá embaixo nas pesquisas e ela pode ser muito mais ousada, muito mais agressiva, ela pode arriscar muito mais. Então, eu senti uma crítica muito pesada sobre a campanha do Boulos de que ela estaria sendo mansa. Eu não sinto que ela foi mansa. Boulos também chamou ele de bandido, também chamou ele de criminoso, fez críticas contundentes em entrevistas, em tudo. Então, não diria que foi mansa. Mas eu acho que o Boulos tenta se manter tentando falar para as pessoas o seguinte: olha, eu sou uma opção viável, eu não sou uma opção radical, como fui julgado e tratado a vida inteira. Porque uma coisa é a Tabata, sempre é importante ressaltar também. Uma coisa é a Tabata, que é tida como uma pessoa, como você mesmo falou, Thales, uma pessoa educada, uma pessoa ponderada, uma pessoa que tem aliança com os empresários, uma pessoa que vem desse campo de centro. E outra coisa é o Boulos, que é chamado todo momento, a todo instante, de invasor de casa, de revolucionário comunista, que vai botar fogo nas ruas de São Paulo. Então, é muito fácil a gente analisar a postura de alguém sem analisar todo o histórico que vem junto. Se o Boulos vai para um enfrentamento muito agressivo, o mais provável não é que ele ia ser visto como a Tabata está sendo vista, como uma corajosa. Ele ia ser visto como igual ao Pablo Marçal do outro lado. Então ele tenta se manter numa postura que eu considero inteligente de não, eu não sou o Marçal da esquerda, e não é, de fato. E por isso eu acredito que ele está fazendo uma campanha do jeito certo. Eu diria para você, qual é o jeito certo de combater o Marçal? Os dois jeitos estão certos.
A Tabata está cumprindo o seu papel, o Boulos está cumprindo o seu papel. Quem não cumpriu o seu papel e fez cagada, na minha opinião, foi o Datena. Que a partir do momento que sai do púlpito e vai lá para fazer, é exatamente o que ele quer. O Marçal vive de meme. Os políticos que vivem de meme não são políticos minimamente confiáveis para conduzir coisa alguma. São políticos que se engajam apenas pela virulência. E é isso que ele quer recorte de podcast. Então, ou você não engaja, como o Boulos fez, ou você gera corte próprio, como a Tabata fez. Então, eu acredito que a junção dos dois naquele debate foi fundamental para a gente não terminar o debate falando mais uma que o Marçal ganhou. Ô, Agora, Felipe, Felipe, no teu no livro, domingo e no seu na. livro, ah, só ia emendar uma Por favor, coisinha, ô por Josias, favor, Fabiola, por porque eu favor. acho interessante que o Thales está perguntando do Marçal, né? E tá todo mundo muito curioso com isso. E é bacana ouvir o Felipe Neto falando de Marçal. Eu queria tentar fazer um paralelo, o Felipe, porque as pessoas falam do Pablo Marçal e do Bolsonaro em vários aspectos da política. No foco das redes, né? Um dia a gente estava ouvindo aqui um especialista e ele falou que o Carlos Bolsonaro, o Carluxo, ele parece um garotinho de quinta série ao lado do Marçal, quando a gente olha para as redes, né? Eu queria saber, fazendo até o seu livro traz toda a história vivida por você durante o período Bolsonaro, né? Como combater o ódio nesse período. Você também enxerga ódio nessa comunicação do Marçal nas redes sociais? Qual é a comparação que você faz entre a atuação, porque a gente sabe que o Bolsonaro não é ele nas redes, né? Mas o Marçal muito pelo comando dele, dos dois personagens nas redes. O Marçal também vem com esse discurso de ódio na sua análise? Bom, isso é sem a menor sombra de dúvida, né? A gente está falando de um sujeito que mente o tempo todo, que imputa crimes às pessoas sem ter absolutamente nada de concreto para se basear. Gente, vamos lá. Vamos lembrar. Pablo Marçal chamou Guilherme Boulos de usuário de cocaína durante semanas, dizendo que tinha provas para isso. O Boulos desafiou-a para que ele mostrasse as provas. Ele se recusou a mostrar prova alguma. Até que a gente descobriu, se eu não me engano foi uma matéria da Folha, a gente descobriu que ele estava usando uma pessoa que tinha o mesmo nome do Guilherme Boulos, só que o nome do meio diferente, que tinha sido condenado por um processo de uso de droga 20 anos atrás. Uma outra pessoa, um outro Guilherme. Pablo Marçal sabia que era outro Guilherme Boulos. E ele dizia: vou guardar a prova para o debate da Globo. Por quê? Porque quando ele chegasse no debate da Globo e ele mostrasse aquele processo, até as pessoas confirmarem que era outro Guilherme Boulos, já tinha rolado a eleição. Esse é o caráter desse cara. Essa é a índole desse sujeito. Quando você pergunta se há discurso de ódio, há muito mais do que discurso de ódio. Há toda uma trama de poder envolvendo a elaboração consciente de mentiras. Isso não tem que tirar ele do pleito eleitoral. Isso tem que dar cadeia. O nome disso, da resposta para esse tipo de coisa que ele fez em relação à cocaína e o Guilherme Boulos, é cadeia. O lugar do Pablo Marçal é dentro de um presídio. Não é concorrendo à prefeitura e muito menos à presidência. É dentro de um presídio. E ele sabe que esse é provavelmente o futuro dele. Eu tenho certeza que ele tem rota de fuga traçada, que ele não vai ficar no Brasil. Inclusive, é importante lembrar que o Pablo Marçal nunca entrou nessas disputas para de fato ser eleito. Ele não queria, hoje não sei, mas ele não queria, isso eu tenho até confirmado de pessoas que conheceram ele, não queria ser prefeito de São Paulo. Ele participa disso para vender curso. É para ganhar popularidade, para crescer dentro da internet e vender cada vez mais curso. Cada vez que ele faz um lançamento de curso, ele coloca dezenas de milhões de reais no bolso. Isso confirmado por ele próprio. O objetivo era popularidade para vender curso. Quem faz isso não tem caráter. Quem utiliza do sistema eleitoral para fazer dinheiro no âmbito privado através de venda de curso, ganhando a popularidade eleitoral, é gente sem caráter. Mas não é isso que tem que dar cadeia a ele. É o que ele fez com Guilherme Boulos em relação à pauta da cocaína, que prova o quanto ele é ardil, o quanto ele é mal intencionado e o quanto ele precisa ser expurgado da política e da vida pública, porque é uma pessoa perigosa. Então, é isso que eu acredito que deva ser a consequência para o tipo de crime cometido por ele. Felipe, no domingo e na segunda-feira, no debate no Roda Viva, o Marçal foi confrontado com uma frase dele mesmo. Ele disse numa entrevista que o candidato no período eleitoral precisa ser um idiota, porque o povo gosta disso e, para chamar a atenção, ele precisa produzir isto.
submetido aí a essa frase, ele desconversa, não responde, é quase como colocá-lo diante de um espelho, né? Mas ele não responde, ele se recusa a explicar a frase. Você disse aqui, num dado momento da nossa conversa, que já produziu ódio, que já resultou, essa produção de ódio resultou em cancelamentos. Você teve que fazer uma introspecção para mudar o seu modo de operar. O que eu lhe pergunto é, por que o ódio é tão bem sucedido? O Pablo Marçal está agora dividindo a liderança das pesquisas com os contendores que estavam mais bem postos, sem o incômodo da companhia dele. Por que o ódio é tão popular? Por que esse tipo de estratégia funciona de forma tão eficaz? O ódio, primeiro aspecto do ódio é que ele gera identificação. E ele é muito simples de ser entendido. É um discurso fácil, é um discurso rápido e é um discurso inflamado. Quando você se pega assistindo um vídeo que te inflama, ele te leva para cima e te cria essa imagem de identificação e carisma com o interlocutor. Então, lá no início, quando eu fiz esses vídeos, eu sacaneava Crepúsculo, bandas coloridas e toda aquela bobagem, aquilo ali eu não fazia ideia do que eu estava fazendo, né? Eu não tinha nenhuma consciência a respeito disso. Fui estudar anos depois, estudando comunicação, mergulhando na literatura. Então eu percebi que tudo que eu tinha feito ali sem querer era de fato uma estratégia que se cria para estabelecer esse carisma. Toda a campanha do Marçal e toda a vida dele é baseada nessa posição de carisma. Ele quer criar essa conexão com o público, primeiro para vender curso, agora para atrair voto, sempre na base do discurso inflamado, no ódio, na cutucada de ferida. E a gente tem no ambiente político, né, o campo mais aberto, mais... como é que se chama quando pode plantar e nasce fácil? Fecundo. Fecundo, o lugar mais fácil de você conseguir a proliferação do ódio é na política, porque a população está cansada da política. E isso é o que eu digo, que foi um movimento que a gente precisa fazer uma análise crítica, como comunicação, do que foi a consequência de passar mais de uma década vendendo a imagem de que a política é um lugar podre. Quando a gente começa, e aí precisa ser feita uma autoanálise desde a Folha até a Globo, a todos os veículos, né? Quando começa a ter essa disseminação constante de que a política é corrupção, de que a política é podre, de que um partido específico é isso, o partido é aquilo, e começa a ter o tempo inteiro, o Jornal Nacional do início ao fim, o programa do SBT, os jornais, você cria na população rejeição à política. E bom, aí basta estudar a história para a gente saber que uma população que rejeita a política está extremamente aberta à entrada de líderes carismáticos de extrema-direita. Porque eles aparecem sempre como os salvadores, os antissistema, e é sempre na base do ódio. Então, quando você me pergunta por que o ódio tem tanta atração no povo, é uma consequência de onde o povo está e uma consequência dessa identificação com o salvador através do ódio. Como que a gente resolve isso? Tem muitas etapas a serem seguidas, da educação de base até a nossa comunicação de imprensa. Então é muito importante que a gente faça essa reflexão para entender que a política precisa ser tratada como algo que é absolutamente fundamental à vida humana e não como algo que a gente tem que rejeitar, ter preguiça, achar cansativo e tratar, sabe, da maneira como vem sendo tratada há muito tempo. E são programas como esse que mudam o jogo. Porque são programas que trazem para o debate pessoas, não eu, mas pessoas que são carismáticas, que as pessoas gostam, que vão ouvir e vão entender, política não é tão chato. A gente precisa tirar a ideia de que política é chato. Caso contrário, os marçais vão continuar surgindo. Ô Felipe, nesse ponto que você está falando, e aí eu volto para o livro que é até o motivo da sua entrevista hoje aqui. Aliás, todo mundo em São Paulo, gente, Bienal do Livro, Felipe Neto estará lá lançando Como Enfrentar o Ódio. Eu achei muito bacana isso no seu livro, e é um pouco do que você está falando agora, né, de como que a gente pode mudar essa história, como a gente pode trazer consciência política. Você é alguém que inspira muitos jovens, que nem a minha filha de 9 anos, ela fala, mãe, você vai entrevistar o Felipe Neto, mãe, eu não tô acreditando, né? É isso, eles ficam alucinados, uma pequenininha, e você é meu Felipe Neto, então é isso. E você conta no livro, e por isso, gente, leiam o livro, já vendeu muito esse livro, acredito que vai vender muito mais,
você conta essa sua jornada, né? A jornada do despertar para a consciência política. Tem muita gente que fala, mas o Felipe Neto não metia o pau, não sei o quê. E agora ele tá metendo o pau, que é o que você falou agora, né? Ele rompeu com o Lula. E aí você conta isso no livro, o despertar da consciência política. O que é consciência política para você? Como é que foi esse despertar da consciência para você? Olha, no meu caso veio através da leitura, mas eu entendo que não é o caso para todo mundo. O despertar político é a gente sair daquela rejeição da política, de que a política é insuportável, de que a política não é para mim, que esse é o sonho dos maus políticos, é que você pense isso, e você passe a entender que tudo na sua vida é política. Tudo. Os seus relacionamentos são política. As suas amizades têm política. Não há nada na vida que não seja impactado pela política. Então, quando você começa a ter um entendimento maior disso, você começa a querer mexer nessas engrenagens. Então, entender algumas questões de história, e por isso eu decidi fazer a faculdade de História, que eu estou cursando agora, inclusive, quando eu comecei a compreender as questões históricas da nossa sociedade e da origem de tudo, desde a origem da democracia, eu comecei a ter uma percepção de que, olha só, o que eu fui ensinado minha vida toda está errado. A esquerda não é o mal do mundo. A esquerda não é satanista. A esquerda, o Lula não quer levar crianças para igrejas satânicas. Tudo aquilo que eu fui ensinado ao longo da vida de que o PT era o pior câncer da história da humanidade, de que o Lula e a Dilma eram os maiores corruptos que já existiram, eu tinha certeza disso. Eu tinha absoluta convicção disso. Aí eu fui estudar. Aí eu descobri que, por exemplo, o partido PP, que era o partido do Bolsonaro, tinha muito mais políticos caçados que o PT por corrupção. Aí eu comecei a questionar, peraí, mas eu fui ensinado que nenhum partido teve mais corruptos que o PT. E aí não é pensar, esse é o grande equívoco, que as pessoas pensam, a partir daí ele passou a virar petista. Não. É tentar entender onde mentiram pra mim. Onde está a verdade de fato? Porque a verdade não está nem que o PT é o partido mais corrupto do país, nem que o PT é o maior câncer que já existiu no país. Quando eu comecei a estudar de fato o que aconteceu, eu comecei a ter uma percepção melhor da política e eu falei, bom, eu passei anos da minha vida disseminando o errado, falando para as pessoas esses discursos fáceis, de que a Dilma é isso, o Lula é aquilo, xingando, gritando e babando. Então agora eu tenho que fazer no dobro da medida a correção do meu erro, porque é o que eu busco fazer. Eu divulguei casa de aposta. Eu vou corrigir o meu erro dedicando o dobro da energia e dedicando o dobro daquilo que ganhei para conseguir corrigir o meu erro. Porque eu sei que hoje foi o maior erro da minha vida. Então, assim como eu estou fazendo com casa de aposta, eu faço com os erros que eu cometi em relação à esquerda, em relação ao progressismo, e vou fazer em relação a qualquer outro erro que eu cometa, porque eu vou cometer mais erros. O importante é a gente ter ciência de que a gente tem como corrigir os erros. E é isso que eu busco fazer. Então, de fato, eu vou sempre tentar entender o que está acontecendo de fato e o que é a verdade por trás disso. Nem sempre eu vou chegar nessa resposta, mas eu vou tentar fazer o público ir comigo nessa jornada pela busca. Porque é justamente na busca que a gente descobre o nosso caminho. A gente pode não chegar a lugar nenhum, mas a gente vai trilhar uma jornada. E essa jornada é o que define quem nós somos. E eu quero que as pessoas tenham uma jornada baseada em literatura e não baseada em líderes carismáticos que só gritam. Que demais, muito bacana, Felipe, você compartilhar isso com toda essa sua comunidade. Aliás, muita gente aqui na nossa audiência, nossa maior audiência aqui com o Felipe Neto no nosso All News. Isso é muito bacana para que a gente possa falar de política. E aí tem você, que é esse cara super jovem falando disso, e duas feras da análise política, Josias de Souza e Thales Faria de Brasília, que compartilham todos os dias aqui conosco também as análises políticas. Para quem quiser ver Felipe Neto... Oi? Fera é ele, o Josias. Vocês dois, Thales. Ó, para quem quiser acompanhar, Felipe Neto estará... Gente, você escolheu que dia, hein, para vir a São Paulo? 7 de setembro. 7 de setembro, ele estará aqui na Bienal do Livro. É longe da Avenida Paulista, assim, ó. Não é tão perto, vai por outro caminho, tem atalhos para você chegar na Bienal do Livro, mas às 5 horas da tarde, sessão de autógrafos, vai ser difícil autografar, mas eu acho que você vai bater um papo com a galera lá, né, Felipe, para convidar as pessoas? Vai. Vai ter uma mesa, vai ter um papo, eu sei que tem uma distribuição de senhas, é importante entrar em contato até com o pessoal da Bienal para poder compreender direitinho como vai ser. A primeira vez na Bienal de São Paulo, estou muito orgulhoso de ir.
Vai ser muito legal. Muito bom. Felipe, muito obrigada por estar aqui mais uma vez no UOL. A gente vai te chamar outras vezes, porque eu acho muito bacana abrir esse espaço para conversar com você sobre os assuntos do momento. Um beijo e boa sorte para você. Seja bem-vindo a São Paulo nesse sábado. Valeu, gente. Um beijo grande. Obrigado. Tchau, Obrigado a tchau. você, Felipe. Tchau, Josias. Tchau, Thales. Beijinho para Tchau, vocês tchau. também. Vambora. Ó, nosso All News hoje, nossa, começa com essa sabatina com o Pablo